Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar uma olhada agora na obra romântica A Escrava Isaura. A Escrava Isaura foi publicada em 875. Ela foi feita primeiramente em modelo de folhetim nos jornais, como os outros romances da época. Depois veio a publicação em forma de livro. O Bernardo Guimarães não tem grandes obras além dessa. Ele escreveu O Seminarista e O Garimpeiro, que até ganharam uma repercussão, mas não tanto quanto a Escrava Isaura. Ele tem bem esse ar de escrever sobre a vida do sertão mineiro e goiano, mas ele acabou ganhando evidência com essa obra. Diferente das outras obras que se passam durante o romance romântico, a gente sai do meio urbano e vem para a vida na colônia, no interior, e o modelo ainda escravocrata do Brasil. A gente tem a figura feminina da Isaura, que é, pro choque da obra, uma escrava branca. A gente começa o livro vendo a Isaura. A Isaura é uma escrava bonita, branca, cabelos longos e negros e muito talentosa. Ela fala francês, ela sabe usar instrumentos. Então, a Isaura é uma escrava diferenciada que não cresceu como escrava. A esposa do comendador Almeida adotou a Isaura quando a escrava, que é a mãe dela, morreu, e criou a Isaura como uma filha. E quando a esposa do comendador Almeida ficou doente, ela pediu para a nora dela, a Malvina, conseguir a alforria da Isaura para que a Isaura fosse livre, já que a Isaura não tinha alma de escrava. A gente começa a obra com a Isaura tocando piano, cantando uma música leve, triste. A Malvina olhando a Isaura e pensando que tá na hora de cumprir essa promessa que ela fez para a sogra, de pedir para o marido, o Leôncio, que está cuidando da fazenda no momento, enquanto o dono da fazenda, o comendador Almeida, está na cidade, que chegou o momento de pedir a alforria da Isaura. A Malvina chama o Leôncio e tenta falar com ele sobre a promessa que ela tinha feito para a mãe dele, e que todo mundo sabia na casa que era um pedido corriqueiro dela que a Isaura fosse livre, que ela não vivesse mais como escrava. O Leôncio, no entanto, tem interesse amoroso na Isaura e foge do assunto, dizendo que a escrava não pertence a ele. Por mais que a fazenda esteja sob os cuidados dele, o pai dele ainda é o dono da menina. Então, por mais que ele gostaria, entre aspas, de fazer os desejos da esposa, somente o pai seria o responsável por dar essa alforria ou liberdade total para Isaura. Chega na fazenda o irmão da Malvina, o Henrique. O Henrique vê essa escrava, essa moça, né, que para ele não contaria como uma escrava, se apaixona pela Isaura e diz para ela que ele gostaria de se casar com ela e que esse também seria um jeito de libertar ela. A Isaura explica que o pai dela, o feitor Miguel, tem um acordo com o comendador Almeida para pagar a alforria dela, que ela será livre um dia. Ela agradece o interesse amoroso dele, só que nessa dele ficar forçando e insistindo, querendo saber se ela tem outro, ou por que ela não tem interesse nele, ela deixa escapar que ela sofre assédios do Leôncio. E fica todo aquele clima, né? Porque ele, em teoria, é o cunhado que tá sabendo da situação toda. O Leôncio começa a perceber esse interesse do Henrique pela Isaura. Vai ficando incomodado, porque ele também quer saber da menina. Então, ele chama a Isaura e diz para ela que se ela se aproximar do Henrique, ele vai fazer a cabeça dela para Malvina e ela vai morrer como escrava presa na fazenda. A menina pensa em contar para
Dona Malvina que ela está sendo ameaçada e sofrendo assédio, mas ela pensa que, podem não acreditar nela, e 2, ela pode destruir o casamento de alguém. E querendo ou não, ela ainda tem um pensamento de escrava e ela estaria cometendo basicamente um crime fazendo isso, destruindo uma família. Então a gente tem o feitor Miguel tentando conseguir a alforria da filha, a dona Malvina tentando conseguir a alforria da Isaura, e o Leôncio meio que puxando as rédeas, impedindo que a menina se vá. Quebrando essa traminha, a gente é apresentado pro jardineiro Belchior. O Belchior é apaixonado pela Isaura também, só que ele é muito esquisito. Todo mundo na fazenda faz piada com ele. Ele é corcunda, ele não tem conhecimento, ele é esquisito, ele tem as mãos calejadas do trabalho, mas igual ele é sempre muito bom para Isaura. Não tem esse tom ameaçador que os outros homens têm com ela. Em uma tarde, o Belchior colhe umas flores do jardim e dá para Isaura. O Leôncio vê e vai à rua, expulsa o Belchior e abraça a Isaura, meio que querendo dizer que ela é dele. Ela não tem que ficar passando por essas situações com esses outros homens. A Malvina tá na janela e vê a cena. Percebe o que tá acontecendo e vai pro quarto chorar. A Malvina chama de novo o Leôncio e diz pra ele que quer que ele consuma com a Isaura da fazenda. Não importa o que ele vai fazer. Se ele vai vender a Isaura, se ele vai dar a Isaura, se ele vai matar a Isaura, se ele vai dar a alforria. Ela só não quer que a Isaura continue na fazenda. Se ele não fizer isso, ela vai se separar. Ele segue naquela linha de, olha, eu faria qualquer coisa que tu pedisse, meu amor, só que ela é do meu pai. Enquanto isso está acontecendo, todo esse tempo que ele está pedindo, essas enrolações, chega uma carta da cidade avisando que o comendador Almeida morreu. Logo, todas as posses dele passam para o Leôncio. Isso inclui a fazenda, isso inclui os escravos. Logo, ele não teria desculpa para não libertar a Isaura, mas ao mesmo tempo, ela perde toda a esperança de que aquele homem libertaria ela. Ela sabe que agora ela está presa para sempre. O Leôncio, tentando agradar a esposa, joga a Isaura para ficar lá no meio das outras escravas comuns. Ele tem um grupo de escravas que trabalham com tecelagem e ficam feando durante o dia. A Isaura é odiada por boa parte dessas escravas porque ela é branca e tem uma vida boa. Uma dessas escravas é a Rosa, que seria o oposto da Isaura. Ela está ali como uma contraposição problemática da época. A Rosa Negra. E ela tinha casos com o Leôncio. Casos bem entre aspas, tá, gente? Ela é basicamente abusada o tempo todo, mas ela prefere ficar nessa posição e ter alguns benefícios. Coisa que ela não vê a Isaura fazer, e ela sente raiva da Isaura, pela Isaura ter tido uma vida boa e ainda assim se dar ao luxo de não querer mais benefícios. Então a Rosa é uma negra, rancorosa, invejosa, que faz da vida da branca coitadinha um inferno. O mérito aqui é o fato de que o caráter não tá na condição. Todas elas são escravas, mas como a Isaura é branca, ela é melhor. É bem problemático, não tem base, mas é um contraponto que a gente tem que pensar que o autor está escrevendo isso em 1800 antes da abolição. A Malvina percebe que o marido tá fazendo rodeio para não se livrar da escrava, pega as malinhas dela e diz que vai viver com o pai dela, que o marido vai ficar sozinho na fazenda, que ela não vai ficar fazendo papel de palhaço na frente de todo mundo ali.
O Leôncio fica sozinho e começa a perseguir a Isaura o tempo todo, dizendo que vai bater nela, que vai arrebentar ela, que vai matar ela, se preciso for, se ela não aceitar se envolver com ele. Nesse momento, Miguel, que é o pai da Isaura, chega pro Leôncio e diz: olha, eu tinha uma combinação com teu pai de um valor X pela Isaura. Tá aqui o valor. Ele trabalhou por anos, desde que a menina nasceu, para juntar esse dinheiro e tornar a menina livre. O Leôncio diz que não aceita, que ele que faz qualquer coisa por dinheiro. O Miguel então tem uma ideia de que com esse dinheiro que o Leôncio não quer aceitar, ele e a filha podem fugir da fazenda. E é isso que eles fazem. Aí a gente tem um salto temporal na obra, tá, gente? Que são 2 meses. Eles vão viver no Nordeste, no Recife. A Isaura com o nome de Elvira e o Miguel com o nome de Anselmo. Eles contam para todo mundo que eles vieram do Rio Grande do Sul para viver uma nova vida, para refazer a vida. Como a Isaura é uma mulher branca, bonita, inteligente, eles conseguem disfarçar todo o fato de que ela é uma escrava, né? Nessa cidade, eles conhecem o Álvaro. O Álvaro é um advogado abolicionista, que tem bastante dinheiro porque os pais dele deixaram para ele uma herança. Ele vê aquela moça nova na cidade, se encanta e convida ela para um baile da alta sociedade e diz: vem comigo. Quando eles chegam, todo mundo vê aquela moça bonita, maravilhosa, educada, e ela chama a atenção de todo mundo. Só que tem males que vêm para bem, tem bens que vêm para mal, né? Quando ela começa a chamar muita atenção, ela chama uma atenção um pouquinho desejada, que é a atenção do Martinho. O Martinho é um amigo do Álvaro, de caráter bem duvidoso, que faz de tudo para conseguir dinheiro, principalmente dinheiro fácil. E ele olha para Elvira e pensa: eu já vi os cornos dessa moça alguma vez. E ele fica com aquilo na cabeça. Passa-se uns dias, a Isaura vai se sentindo mal por estar mentindo pro Álvaro e o Martinho com aquilo na cabeça. Vão para um outro evento e o Martinho percebe da onde ele conhece ela. Ele viu um cartaz sobre uma escrava fugitiva que batia exatamente com as descrições de Elvira. Então ele avisa o Álvaro não acredita. O Martinho sai do baile e retorna acompanhado de um oficial de justiça, contando para todo mundo que a Elvira era uma escrava fugitiva que tinha saído do Sudeste e que existe uma recompensa por ela e que vai ser dele. A Isaura se entrega, diz para todo mundo que realmente é verdade e vai com os oficiais de justiça. O Miguel é preso e a Isaura preparada para ser devolvida. O problema é que nesses 2 meses, o Leôncio gastou quase todo o dinheiro da fazenda. Ele basicamente levou a fazenda à falência, tentando recuperar a Isaura. Fazendo cartaz, oferecendo recompensa, procurando ela, se deslocando. Então o Leôncio basicamente destruiu a fortuna dele buscando a Isaura. E agora o Martinho entrou em contato dizendo que encontrou ela. O Álvaro, tentando ganhar tempo para bolar uma ideia nova, usa do nome dele, de todo o status que ele tem, para fazer um acordo com o oficial de justiça e diz que ele mesmo vai devolver a Isaura para impedir que ela fuja. Ele manda uma carta para o Leôncio falando sobre valores para garantir que todo mundo acredite que ele vai devolver mesmo ela. Sem saber o que fazer nesse meio tempo, ele oferece para o Martinho um negócio. Ele diz: eu vou esconder a Isaura de novo e te dou o dobro da recompensa que o Leôncio estava oferecendo, para te dizer que foi um engano, que não era a Isaura, era só uma outra mulher qualquer. O Martinho aceita, pega o dinheiro e ainda assim manda uma carta pro Leôncio dizendo
que a Isaura tá lá. Passam-se uns dias e bate na porta. O Álvaro vai abrir e quem está lá? O Leôncio. O Leôncio entra, eles têm uma conversa e começam a brigar. A Isaura, com medo que termine de um jeito ruim, se entrega pro Leôncio, diz, tá, me leva e beleza. Então a gente tem a Isaura voltando para Minas com o Leôncio, o Miguel preso e o único que se deu bem nessa história, em teoria, foi o Martinho, que levou o dinheiro dos dois. O importante é, quando a gente chega na fazenda, o Leôncio havia consertado o casamento dele com a Malvina, mas bem entre aspas. Ele explicou para a esposa que a Isaura é que tinha seduzido ele. Não que... Como é que eu posso dizer? Não foi ele que deu em cima da Isaura, foi a Isaura que seduziu ele. Então a Malvina, que antes era alguém que queria o bem da escrava, odeia a menina. Mas quando ela vê ela voltando para a fazenda, o ódio dela duplica, porque o marido faliu basicamente a fazenda, buscando aquela infeliz que está de volta. Mas o Leôncio tem um plano inteligente para não ter que se desfazer da Isaura. Ele vai casar ela com o Belchior. Ele vai dar alforria para ela e vai casar ela com o Belchior. Que em teoria ela nunca vai sair da fazenda, já que o Belchior vive ali. Ela vai começar a trabalhar ali para a fazenda também, ou ser livre ali na fazenda também, igual. Então ela vai ficar presa ao Leôncio para sempre e também ao Belchior. Ela, sem opções, aceita, fica quieta para evitar mais problemas, né? Porém, ela passa o dia todo triste, vagando pelos cantos com saudade do Álvaro. O Leôncio, vendo que aquilo vai continuar atrapalhando o incentivo dele de se envolver com a Isaura, ele forja uma carta que seria do Álvaro para ele, contando o que ele fez com o dinheiro da Isaura, de quando ele entregou a Isaura, em teoria, e que ele estaria casado. O que tudo é mentira, é uma coisa que o Leôncio forjou para tentar fazer com que a Isaura cedesse aos desejos dele mais facilmente. A Isaura quase morre de tristeza e garante que vai casar com o Belchior e que tá tudo certo. Enquanto o Leôncio está arrumando todas as questões do casamento, esperando o escrivão e o padre, que vão formalizar o casamento e a alforria dela, bate na porta da fazenda o Álvaro, contando que todas as dívidas que o Leôncio fez não existem mais, porque ele comprou todos os lotes de dívida dele, logo a fazenda e tudo que pertence à fazenda agora é do Álvaro. Porque o Leôncio chegou à falência. O Álvaro teve no Rio de Janeiro para tentar descobrir com outras pessoas que tinham influência como que ele podia ajudar a Isaura, e as pessoas contaram para ele que com todas essas histórias para tentar achar a Isaura, ele basicamente hipotecou a fazenda para conseguir a grana. Então o Álvaro vai lá e compra tudo. Logo, tanto a fazenda quanto os escravos pertencem agora ao Álvaro. A Isaura se joga nos braços dele, feliz, alegre. O Leôncio, todo transtornado, entra no escritório e a gente ouve um barulho de um tiro de pistola. O Leôncio se suicida. E o livro termina assim, com Leôncio tinha se rebentado o crânio com um tiro de pistola, porque ele não consegue aceitar que ele perdeu, além dela, tudo que ele tinha pelo desespero e pela ganância, pela, em teoria, luxúria. Toda a base do livro é pensada para que a gente entenda sobre essa possessão dos senhores sobre os escravos, mas tem os pontos problemáticos entre o contraste dos brancos com os negros. Mas o interessante do final é perceber que eles não dão um desfecho específico para os protagonistas. Eles não dizem viveram felizes para sempre, então eles criaram na fazenda uma vida feliz. Simplesmente o Álvaro compra tudo e o Leôncio se mata.